Olá, irmãos, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um culto que o Senhor preparou para nós, para mim, para você. Eu sei que você está aí na sua casa e nós estamos aqui, mas o nosso coração está conectado. Nós estamos juntos, nós estamos conectados como igreja, como corpo e como família. Queria convidar você nesse momento para nós orarmos e rendermos graças ao Senhor por este dia e por este momento que nós estamos na presença dEle. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada pelo seu favor, pela sua bondade, pela sua fidelidade, Senhor, que nos segue, que nos sustenta todos os dias, Pai. Nós te rendemos graças, porque você é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, vamos celebrar a bondade do Senhor, amém? Tu és bom em todo tempo, Pai. Celebramos a tua bondade e a tua fidelidade que nos sustenta. Tu és a razão, Pai, da nossa adoração. Canta-se comigo. És tu, única razão da minha adoração. Ó Jesus, diga és tu, única esperança que anelo ter. Ó Jesus, confio em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração. No meu canto te louvarei. Ergue suas mãos e cante. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Diga és tu, única razão da minha adoração. És tu, a única esperança que anelo ter. Ó Jesus, confio em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração. No meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Diga assim comigo. Em todo tempo te louvarei. Te damos todo louvor, Pai. Em todo tempo te adorarei. Diga mais uma vez, em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Mais uma vez eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Diga glória a Deus. Exaltamos ao teu nome, Pai. Exaltamos o teu nome. Exaltamos o teu nome. Exaltamos o teu nome, Senhor. Você é digno, digno, digno. Digno de todo louvor e de toda adoração. Digno da nossa confiança. Digno de toda exaltação.
Cante assim comigo, digno. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga, digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga que Ele é santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos. Diga louvores, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Tu és exaltado e adorado para sempre. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Você pode dizer o nome dele? Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, acima de todo pecado, acima de toda doença, acima de todo principado e potestade. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem poderes, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar da comunhão, porque o véu foi rasgado e o nome de Jesus nos deu o direito de acessar ao Pai. Temos acesso ao Pai. Temos acesso ao Pai. Jesus, maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Diga isso comigo. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, maravilhosa água viva. Santo, 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 Deus tudo que era e há
Olá, irmãos! Chegou a hora de se manter bem informado. Estamos começando mais um Se Liga no Verbo. Os nossos cultos regulares estão sendo transmitidos pelo nosso canal no YouTube, Verbo Recife Campo Grande. Nas terças e quintas, temos culto às 20 horas. No domingo pela manhã, a nossa escola bíblica dominical, às 10 horas. E à noite, aquele maravilhoso culto de celebração, às 18h30. Participe conosco! As aulas do Rema Recife Campo Grande também estão sendo transmitidas online. Por isso, você ainda pode se inscrever. Então não perde tempo. Liga para o telefone que está aparecendo aqui na sua tela para mais informações. Especialmente nesta Semana dos Namorados, as nossas lives do Instagram contará com a presença de casais convidados de diversas partes do país. Você poderá participar de sorteios e concorrer a premiações. Não fica de fora! As lives acontecem todos os dias às 15 horas e à noite, nas segundas, quartas e sextas. E para você que é um novo membro da nossa igreja, as inscrições para o discipulado online já estão abertas. Para mais informações, entre em contato com esse número que está aparecendo aqui na tela. Como você já percebeu, a nossa igreja não para. Então, nos siga nas redes sociais Verbo Recife Campo Grande, no Facebook, Instagram e YouTube. E ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. E o Se Liga no Verbo vai ficando por aqui. Mas lembre-se, para cada batalha, uma estratégia. Tchau! Graça e paz, meus queridos irmãos, tudo bom com você? Eu quero começar dizendo algo para você nesse dia, que Deus está no controle de todas as coisas. E que existe um lugar seguro para nós, estamos num lugar seguro. Cristo é o nosso lugar seguro. E nesse lugar não seremos abalados. Amém? Eu quero deixar também para você as nossas contas, né? Se você queira, né? Ou se você não tem condição de vir aqui para a igreja, trazer tua oferta, trazer teu dízimo, nós temos uma maneira de você poder dizimar e ofertar. Nós temos duas contas na nossa igreja. Eu vou dizer a conta para você, as duas contas da igreja, a qual você pode ofertar e dizimar. Amém, irmão? E a nossa conta, ela tem no Bradesco, que a conta, a agência é 3206, conta corrente 48 17 72-9. E Caixa Econômica, agência 0048, conta corrente 27 291-0, opção 003. Amém, irmão? Fica empolgado, fica animado, amém? Pega junto com essa obra, oferta, dizima. Deus é contigo, Deus sempre será contigo. Amém, meu querido irmão? Nós vamos começar uma ministração agora, e o tema da ministração é os dons do Espírito, ou as manifestações do Espírito. Nós temos uma escola em nossa igreja, e essa escola se chama Rema. Nós temos o Rema, e lá você vai poder aprender e aprofundar mais nesse tema. Talvez eu não possa, talvez eu não consiga tocar em todas as áreas, no que diz respeito à manifestação do Espírito. Mas eu sei de uma coisa, se você fizer a tua matrícula no Rema, se você investir na tua vida, e uma das maneiras de investir na tua vida é fazer o Rema, amém? Então eu vou tocar algumas partes aqui, que vai estar também sendo ministrada no Rema, quando você chegar nessa matéria, amém? Eu só vou dar uma pincelada nesse assunto, no que diz respeito à manifestação do Espírito. E eu quero começar falando sobre a manifestação, os dons do Espírito. Nada de como eu começar a falar sobre os dons do Espírito, se não falar do autor, daquele que faz, aquele que manifesta, aquele que realiza através de nós esses dons e faz operar na nossa vida. Amém? E eu quero falar, abra lá a sua Bíblia, lá em João, capítulo 14, versículo 16. João, capítulo 14, versículo 16. Você vai entender sobre a pessoa do Espírito Santo, porque precisamos entender a pessoa do Espírito Santo para começarmos a falar sobre o dom do Espírito, ou sobre a manifestação do Espírito. Em João 14, versículo 16, diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber,
porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Amém? O Espírito Santo, ele está conosco, ele habita em nós, e ele está na igreja para que os dons se manifestem. E ele quer manifestar os dons na igreja. E nesse versículo aqui de João, do capítulo 14 de João, versículo 16, a Bíblia fala aqui nessa versão, diz que o Espírito, ele apresenta como um consolador. E algumas traduções você vai ver o Espírito Santo aqui nesse texto, esse consolador, sendo colocado como ajudador. Ajudador. Amém? E aqui, quando Jesus está falando aqui sobre o que ele ia enviar o Consolador, ia enviar o Espírito Santo, ele está falando sobre a sua partida. Ele ia deixar os discípulos, mas ele também deixou uma promessa, que eles não ficariam só, que haveria o Espírito Santo como um Consolador, como um ajudador, que estaria o ajudando nessa obra da pregação do Evangelho, da propagação da sua palavra. Amém? E a palavra Consolador, ela tem um significado no grego, e essa palavra Consolador, ela aparece como Paracleto. Diga assim na sua casa, Paracleto. Então a palavra grega, Paracleto, que ela é dividida em Paracleto. Para quer dizer estar do lado. Paracleto é estar do lado. Amém? Vou ter que ter a tradução aqui de Paracleto. Deixa eu pegar aqui. Amém, irmão? Deus é bom. Não se desliga. Amém? Deus é bom. Glórias. Mas eu quero abordar aqui algo que ele fala assim, no versículo 16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Esse outro, ele no grego quer dizer, alguém ou outro da mesma espécie. Ou seja, esse outro no grego, ele tem um sentido de alguém, né, da mesma espécie, ou da mesma posição, ou do mesmo nível. Ou seja, o nível não ia descer quando Jesus foi assunto ao céu. O nível ia permanecer. Jesus, ele colocou o Espírito Santo como aquele que ficaria no seu lugar, atuando no mesmo nível. Amém? Só que o Espírito Santo ele atua através de nós cristãos, nós que nascemos de novo. E a Bíblia diz que na verdade o grego quer dizer outro, alos, alguém da mesma espécie, alguém ou outro da mesma espécie. Amém? E a Bíblia continua dizendo que paracleto, aqui no grego, ele tem um sentido de que alguém que estaria do lado para ajudar. Então o Espírito Santo ele está conosco para nos ajudar, para que nós aprendamos a se mover nessas manifestações, nessas habilidades que Deus nos concedeu através do Espírito Santo. E eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia agora em 1 Coríntios capítulo 12. O apóstolo Paulo vai começar a adentrar e falar sobre os dons do Espírito. Eu acho interessante que o próprio apóstolo Paulo, ele começa a dizer sobre a questão de não sermos ignorantes a respeito dos dons do Espírito. Como igreja, não podemos ficar isento do conhecimento ou não termos conhecimento a respeito dos dons do Espírito. E o apóstolo Paulo começa a classificar alguns dons do Espírito. Nós sabemos que existem 5 dons ministeriais e nós sabemos que existem 9 dons do Espírito. A qual esses 9 dons do Espírito, ele é dividido em 3 partes. Dom de revelação, né? Dom de poder e dom de vocacional. Dom vocacional, amém? E o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele diz assim, ora, acerca dos dons espirituais, irmão, não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis que, ainda quando gentil,
foste levado aos ídolos do mundo, assim como foste conduzido. Portanto, vos quero fazer entender que nenhum homem que fala pelo Espírito de Deus, Jesus é amaldiçoado, ou algumas traduções, anatema, que quer dizer amaldiçoado, e que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. No versículo 4 de 1 Coríntios, capítulo 12, ele continua dizendo: ora, há variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferente ministério, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. No versículo 7 continua: mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o fim proveitoso. No versículo 8 ele continua dizendo: porque a um é dado. Aí ele começa a classificar os dons que são dados. Porque a um é dado pelo Espírito a palavra da sabedoria. Você pode dizer assim: a palavra da sabedoria. E a outro, diga assim, a palavra do conhecimento. E pelo mesmo Espírito, a outro, diga assim, a fé. E pelo mesmo Espírito, a outro, os dons de curar. E pelo mesmo Espírito, a outro, a operação de maravilha. E a outro, a profecia. E a outro, o discernimento de Espírito. E outro, diversos tipos de língua. A outro, interpretações de língua, ou de variedade de línguas, e a outra, a interpretação de língua. No versículo 11, ele continua dizendo: mas há um só, mesmo Espírito, que opera todas as coisas, dividindo particularmente a cada um como ele quer. Então o Espírito Santo, ele divide isso no corpo de Cristo. Então, dentro do corpo de Cristo, todos nós temos algum dom, podemos tocar em alguns dons do Espírito. Só que a Bíblia fala que tudo é através do Espírito Santo de Deus. E podemos entender no versículo 4 do capítulo 2 de 1 Coríntios que a Trindade está envolvida. Deus, o Filho e o Espírito Santo está envolvida com os dons que são manifestados no corpo de Cristo. Amém? Deus é bom. E a Bíblia, precisamos entender que o apóstolo Paulo, ele no versículo 1 do capítulo 12, ele começa a dizer que precisamos entender sobre os dons do Espírito. E que não podemos ficar ignorantes a respeito dessas coisas que Deus confiou à sua igreja. Os dons são manifestados na igreja para a edificação, para o crescimento do corpo de Cristo. Jesus, ele andava nos dons do Espírito, Jesus manifestava os dons do Espírito. E o apóstolo Paulo, ele fala com tanta precisão sobre os dons do Espírito, que podemos ver em 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, diz assim: em meu discurso e a minha pregação não estava em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, o Espírito, manifestação do Espírito e de poder. Paulo conhecia a manifestação do Espírito, não através só de conhecer, de entender, de ter revelação sobre aquilo, mas Paulo tocava. E você, como igreja, precisa entender que você precisa conhecer, você precisa ter conhecimento a respeito dos dons, mas também você precisa tocar, você precisa desejar as manifestações desses dons do Espírito. Porque os dons do Espírito, eu posso comparar, eu posso deixar um exemplo para você. O dom do Espírito é como se fosse várias ferramentas. Uma caixa de ferramenta. Alguém que trabalha em construção, alguém que trabalha em uma obra, ela precisa ter sua caixa de ferramenta, a qual ela tira coisas dali que vai utilizando para a construção daquilo.
Então, você precisa entender e achar em que lugar Deus te colocou e qual foi a ferramenta que Deus te confiou. E você precisa abundar nisso. Abundar como? Eu posso comparar, eu posso colocar como exemplo. Você ganha um violão, né? Você ganha um violão e você pega aquele violão, você tem... Ainda que sim, você saiba tocar aquele violão, ainda assim você tem a habilidade de tocar aquele violão, as pessoas pegam aquele violão novo, quem tem habilidade, ele pega aquele violão, ele começa a afinar aquele violão para que saia um som perfeito. Quando você começa a tocar nos dons do Espírito, você começa a ser afinado. O dom do Espírito não está contido em uma só pessoa, o dom do Espírito foi distribuído para a igreja. Você está inserido nesta obra, você está inserido nessa manifestação do Espírito de Deus. As coisas não só saem daqui do púlpito para você, as coisas saem do púlpito para você, mas também as coisas daí também saem daí e tocam em outras pessoas, porque os dons do Espírito foi para tocar e auxiliar e levantar pessoas e abençoar pessoas, e você precisa entender que você precisa se achar no lugar aonde Deus te chamou. Todos nós fomos chamados, e você precisa orar a Deus, você precisa buscar em Deus, em que Deus te chamou para você ser usado. Se é nos 5 dons ministeriais, então se aprofunda nisso. Eu não vou me abordar muito sobre os 5 dons ministeriais, por quê? Porque eu vou dar uma dica para você. Nós, na nossa igreja, temos uma livraria, você pode achar os dons do Espírito, dons ministeriais de Grant Hagin, e lá você pode também estudar sobre os 5 dons ministeriais. Outro livro também importante, você pode também buscar para conhecer mais sobre os dons do Espírito, também do autor Grant Hagin, é sobre os dons do Espírito. Então você pega isso tudo e você começa a estudar sobre isso, você vai começar a crescer, né, nesses dons do Espírito. Amém? Mas eu quero falar algo sobre os dons. Na verdade, os dons do Espírito, eles são divididos em 3 partes. O dom de revelação, dons de poder e dons vocacionais. Eu quero me deter sobre os dons de revelação. Os dons de revelação, eles são muito importantes, como os demais outros são importantes. Mas eu quero focar mais sobre os dons de revelação, para poder a gente abordar mais sobre esses 3 dons de revelação. Eu não vou abordar sobre os dons do poder, nem os dons vocacional, mas eu quero abordar os dons de revelação. Todos os dons são importantes, mas nesse dia eu quero trazer um conhecimento sobre dons de sabedoria, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e discernimento do Espírito. Amém? Dom de revelação. Dom de revelação opera dentro da dimensão do conhecimento quanto a fato, evento, propósito, motivo, origem, destino. Isso está relacionado à personalidade humana, divina ou satânica, ou mesmo outra coisa, que no presente, passado ou futuro, pode manifestar-se por visões, sonhos, percepções, a voz audível do Espírito de Deus, em línguas com interpretação, profecia, anjos ou mensagem. Então Deus, ele manifesta os dons de revelação, e os dons de revelação, ele começa a trazer e envolver você em tudo isso. Mas você precisa entender que a palavra de sabedoria está relacionada ao futuro. É uma revelação sobrenatural. É algo que Deus, ele compartilha com alguns que eles são chamados para esse dom, para manifestação. Na verdade, quando Deus manifesta o dom de revelação, Deus, ele traz fragmento a respeito de futuro. Ele compartilha com alguém a respeito de futuro, a respeito de acontecimento futuro. Amém? E precisamos entender que a palavra de sabedoria, ela revela o sobrenatural a respeito de fatos, eventos, propósitos, motivo, origem, destino. Amém? De coisa futura. Quando a palavra de sabedoria começa a operar, uma proporção da sabedoria de Deus é partilhada com aquele que está recebendo, está vivendo, está manifestando essa manifestação da palavra de sabedoria. Você precisa entender também que a palavra de sabedoria é um fragmento de algo futuro. Amém? Mas também você precisa entender que a palavra
que é revelado a respeito de algum futuro, de alguém ou de uma determinada coisa, ela é condicional. Condicional a quê? Em 2 Reis, abra lá, capítulo 20, você vai entender que a palavra de sabedoria, ela revela futuro, de fato futuro. Mas que esse fato futuro, ele é condicional. Deus, ele revela a você a respeito do teu futuro, a respeito de algum fato, de algum acontecimento. Mas aquele acontecimento do futuro, ele está relacionado a uma condição. Em 2 Reis, capítulo 20, você vai ver que a palavra de sabedoria em operação no Velho Testamento. Você vai entender aqui, no 2 Reis, capítulo 20, diz assim, no versículo 1, naqueles dias Ezequiel ficou enfermo de morte, e o profeta Isaías, o filho de Amós, veio até ele e lhe disse, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então ele virou a sua face para a parede e orou ao Senhor, dizendo, eu te suplico, o Senhor, lembra-te agora de como eu tenho caminhado diante de ti. Em verdade, com um coração perfeito, tenho feito aquilo que é bom à tua vista. E Ezequiel chorou amargamente. E sucedeu que, antes de Isaías ter saído para o meio do pátio, que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo, volte-se novamente contra a Ezequiel, o capitão do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração, tenho visto as tuas lágrimas, e este te curarei, e no terceiro dia tu subirás para a casa do Senhor. E eu acrescentarei aos teus dias 15 anos, livrarei a ti e a esta cidade da mão do rei da Síria. E eu defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e por causa do meu servo Davi. Nós entendemos aqui que o profeta Isaías chegou lá e trouxe uma palavra de sabedoria a respeito do futuro dele, de fato, de um acontecimento da vida dele. E o acontecimento seria a morte. Mas a Bíblia diz que Ezequiel, ele orou ao Senhor. E naquela oração, depois término daquela oração, a Bíblia diz que Deus traz a palavra de novo àquele profeta. E o profeta volta a Ezequiel e diz assim, ei, Deus vai te acrescentar mais 15 anos de vida. Então, vemos aqui que a palavra de sabedoria, que são uma revelação sobrenatural, de fato, de acontecimento, foi manifestado ou foi revelado para aquele Ezequiel. Mas a atitude dele de orar ao Senhor para mudar aquela condição que aconteceria no futuro. E ele ora ao Senhor e automaticamente o profeta recebe a mensagem de ele voltar e dizer que Deus ia acrescentar 15 anos de vida para ele. Amém? Há também, que podemos ver também no versículo, em Atos, capítulo 11, versículo 28, a palavra de sabedoria também manifestada no Novo Testamento. Amém? Os dons, alguns dons se manifestavam no Velho Testamento. E podemos também ver o dom da palavra de sabedoria manifestada no Novo Testamento. Abra a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 11, versículo 28, diz assim, e levantou-se um deles, no nome Agabo, tomou conhecimento pelo Espírito, que haveria uma grande fome, e todo mundo, isso aconteceu nos dias de Cláudio César. Então, no versículo 27 diz assim, e naqueles dias vieram profetas de Jerusalém para Antioquia. Então, vieram alguns profetas de Antioquia para Jerusalém. E dentro desses profetas levantou um profeta, Agabo. E ele, ao levantar a palavra de sabedoria, uma das manifestações do Espírito veio sobre aquele profeta. Isso é corriqueiro no ministério profético.
Não estou dizendo a você que isso é algo que é só para os profetas. Isso é para a igreja. Amém? Mas isso é muito corriqueiro no ministério profético. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento do Espírito. Amém? E aqui podemos ver e entender que esse profeta se levanta e ele começa a relatar fatos futuros, de acontecimento futuro. Amém? E a qual é sobrenatural, a qual ele soube isso através do poder de Deus, através da manifestação de Deus, através do dom de palavra de sabedoria. E no versículo 28 ele fala assim: e levantou um dele, no nome Agabo, tomou conhecimento pelo Espírito que haveria grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no dia de Cláudio César. Amém? E tem outro texto também bíblico que fala sobre a palavra de sabedoria em Atos, capítulo 27, também fala sobre a palavra de sabedoria no Novo Testamento. Diz assim, Atos 27, no versículo, Atos 27, no versículo 23, diz assim: quando Paulo ele vai, ele começa a receber, ele começa a entender que algo aconteceria nessa viagem dele, e ele diz assim, porque estava, vamos lá, tendo passado no versículo 9, versículo 27, no versículo 9, tendo passado muito tempo, a navegação que se tornava perigosa, porque o jejum havia passado, Paulo os alertava dizendo: senhores, eu percebo que esta viagem será dolorosa e com muitos danos, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião acreditava mais no capitão, do dono do navio, do que as coisas que Paulo falava. Amado, os dons do Espírito Santo foi dado à igreja com o intuito para edificar o corpo de Cristo e trazer, amado, alerta e nos alertar, amado, de coisas. Então, entendemos aqui que Paulo recebe, através da palavra de sabedoria, a revelação de que na ida que ele tinha com aqueles tripulantes, ele percebeu no Espírito, ele percebeu que haveria dano naquela viagem dele. Amém? Continuando. Aleluia. A palavra de sabedoria, ela é condicional, como a gente viu. A palavra é uma palavra do conhecimento. A palavra de conhecimento é algo que está relacionado a coisas passadas e presentes. Assim como a palavra de sabedoria e a palavra do conhecimento é um fragmento de conhecimento de Deus a respeito de fato ocorrido num presente, ocorrido num presente. Então, Deus, ele através também da palavra de conhecimento, ele também nos revela coisa a respeito do passado e do presente. Mas Deus, ele com essa totalidade, com essa capacidade de prever, de visitar o futuro nosso, amém? Ele colocou isso como dons para a nossa vida, para a igreja, para nos tornar seguro, forte. Deus manifestou isso através do profeta, quando anunciou sobre a grande fome, sobre aquela cidade, a Jerusalém. Deus também anunciou a Paulo que haveria danos naquela viagem, mas também no versículo 23 diz assim: porque esteve comigo esta noite o anjo de Deus, de que eu sou e quem sirvo, dizendo: não temas, Paulo, é necessário que seja trazido diante de César. Eis que Deus te deu todos esses que navegam contigo. Portanto, senhores, tem bom ânimo, porque eu creio em Deus que será como foi dito. Então, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, são algo sobrenatural. Amém? Em nome de Jesus. Deus é bom. E a Bíblia continua dizendo sobre a palavra de conhecimento. O dom de palavra de conhecimento não é um conhecimento natural, é um conhecimento sobrenatural. A palavra de conhecimento, ele
ele pode ser manifesto através, tanto da palavra de conhecimento como da palavra de sabedoria, eles são manifestos através de uma revelação interior. Paulo, a Bíblia diz que Paulo, em Atos 27, que ele percebeu que haveria algo que estaria dando sobre aquela viagem. E ele percebeu isso no seu interior. Amém? E também existe uma voz audível do Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar a você. O Espírito Santo vai comunicar a você. E você vai, muitas das vezes, ouvir a voz realmente do Espírito Santo no teu espírito. Através de línguas, através da língua com interpretação. Muitas das vezes nós vamos ver a palavra de sabedoria e palavra de conhecimento manifestada através dos dons de línguas e interpretação. E também podemos ver também a palavra de conhecimento e palavra de sabedoria também revelada através do dom da profecia. Amém? Você também vai começar a entender também palavra de conhecimento e palavra de sabedoria através de visões, através de sonhos, através de anjos. Amém? Então esses são os meios a qual a manifestação do conhecimento e da sabedoria que segue, ou seja, que você vai ter através de como é que acontece, qual o meio, como é que isso manifesta, através da revelação interior, uma voz audível do Espírito Santo, através da língua com interpretação, dom de profecia, visão, sonho e anjos. Amém? Deus é bom. Então, através disso, Deus quer nos revelar. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. A palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria, muitas das vezes, eles vão operar junto. Eles vão operar junto. Vão se misturar. Como é que nós podemos entender isso? Abre lá em Atos, capítulo 9, versículo 15, 16. Atos, capítulo 9, versículo 15, 16. Você vai entender que os dons de palavra de sabedoria, né? A palavra de sabedoria, que é o dom de revelação, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, eles muitas das vezes vão se misturar. Ou seja, eles vão operar um após outro. Em Atos capítulo 9, versículo 11, vamos lá, diz assim, isso aqui, no versículo 10, e havia um certo discípulo em Damasco, chamado Anania, e o Senhor disse em uma visão, a gente viu agorinha, que a palavra de sabedoria e de conhecimento, o meio, as manifestações, ela vem através de visões, amém? E podemos ver aqui a palavra de sabedoria e de conhecimento sendo revelado através de uma visão. E diz assim, no versículo 10, e havia certo discípulo em Damasco chamado Anania, e o Senhor disse em uma visão, Anania, e ele disse, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse, levanta-te, vai à rua chamada direita, pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E eis uma visão, e ele viu que um homem, e eis, no versículo 12, eis uma visão, e ele viu que um homem chamado Anania entrava e colocava a mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Amém? Aqui é relatado que Anania, ele, através de uma visão, ele é comunicado que ele deveria encontrar Paulo, o apóstolo Paulo, que naquele momento, antes daquele momento, ele estava ameaçando, ou seja, trazendo uma grande ameaça sobre a igreja. E no versículo 15 do capítulo 9 de Atos, diz assim, mas o Senhor disse, vai pelo caminho, porque é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios, aos reis e aos filhos de Israel, porque eu mostrarei o quanto coisa ele deve sofrer por causa do meu nome. Amém? Deus, ele traz a revelação a Anania, que ele deveria ir ao encontro de Paulo, né? E chegando lá, além disso, Deus, ele sossega o coração de Anania. Porque Anania sabia que era Saulo, sabia que era Tarso, que é o apóstolo Paulo. Ele sabia que Paulo, ele era uma ameaça para a igreja, para os cristãos.
Mas Deus, ele sossega o coração daquele servo dele, de Ananias, e diz assim: ele é um vaso escolhido para mim. E ele vai ao encontro dele, porque Deus nos revela. Amém? Deus nos revela. E você precisa entender que a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento são importantes e é uma ferramenta poderosa no reino de Deus, na igreja de Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. Em nome de Jesus. Podemos também entender também que a palavra de conhecimento também, ela é revelada também para revelar na igreja coisas que aos olhos humanos não conseguimos enxergar. Mas essa revelação de algo que Deus revela a você, você precisa entender que existe que ter uma maturidade. Deus não revela algo a você para você ter isso como algo, para você trazer isso como condenação para ninguém. Deus revela algo para você para que você possa orar, para que você possa trazer para o corpo de Cristo ajuste e edificação. E o Espírito Santo está disponível para manifestar através disso, através da palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, discernimento de Espírito em nossas vidas. Mas precisamos estar abertos a isso, precisamos querer, precisamos desejar que essas coisas se manifestem em nossas vidas. Os dons do Espírito não é algo que eu ligo e desligo como um botão, como um mecanismo. É algo que o Espírito Santo manifesta, é da vontade do Espírito Santo. A manifestação dos dons do Espírito, isso está ligado à vontade do Espírito para aquilo, para aquele momento, para aquela necessidade. Então Deus, ele quer usar você e não resista a ser usado por Deus no dom do Espírito. Deseje isso, queira isso, se disponha a ser usado pelos dons do Espírito. Eu acho interessante que quando fala sobre Ananias, a Bíblia diz que ele fala assim: eis-me aqui, Senhor. Era um homem que se colocou à disposição de Deus. Quanto mais você se dispor a Deus, quanto mais você se colocar à disposição de Deus, mais os dons se manifestarão na sua vida. E como igreja, precisamos entender que os dons precisam ser manifestados no corpo de Cristo. Deus não quer que os dons se manifestem em algumas pessoas e outras não. Deus quer que o corpo todo toque nos dons do Espírito. E você precisa entender que o dom do Espírito, ele não está somente focalizado ou focado em uma pessoa. Quando o dom do Espírito é manifestado, ele vem para exaltar a Cristo, exaltar a Deus. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo começa a dar umas pinceladas, a dar uns ajustes a respeito daquela igreja de Coríntios. Uma igreja cheia do dom do Espírito, e manifestação do Espírito. Mas era uma igreja imatura nos dons, no que diz respeito ao funcionamento. E Paulo começa a entrar e ele começa a dizer que naquele momento havia muitas divisões. Alguns queriam ser de Paulo, alguns queriam ser de Pedro, alguns queriam ser de Apolo. Mas você precisa entender que os dons do Espírito vêm e se manifestam unicamente para exaltar a Cristo Jesus. Eu não estou dizendo a você que você deve desprezar e desonrar quem flui nos dons do Espírito. Não estou dizendo isso. Você precisa olhar para essas pessoas com estima e receber dessas pessoas. Mas você precisa entender que os dons do Espírito Santo de Deus não está reservado ou não está retido em uma pessoa. Ela está à disposição do corpo de Cristo. E você é o corpo de Cristo. E você precisa desejar isso, essa manifestação do Espírito de Deus. E um dos dons de revelação que faz parte dos novos dons do Espírito é o discernimento de Espírito. O que é o discernimento de Espírito? O discernimento de Espírito é algo tão importante no corpo de Cristo, é muito importante como os outros demais dons. Eu estou falando isso a respeito da palavra de sabedoria, a respeito da palavra de conhecimento, a respeito do discernimento de Espírito. Não estou desprezando os demais outros dons. Amém? Porque eu estou querendo reservar esse momento para falar sobre os dons de revelação. Amém?
E como eu falei sobre o dom de sabedoria, como eu falei sobre o dom, né, na verdade sobre a palavra sabedoria, né, sobre a palavra de conhecimento, eu quero falar sobre o discernimento de espírito. E o que é o discernimento de espírito? O discernimento de espírito é a revelação na qual se percebe, vendo ou ouvindo dentro da esfera espiritual. Identificar a ação divina, humana ou satânica. Eu percebo que quando Jesus, em Lucas 13, a Bíblia fala que há um acontecimento que Jesus, ele se depara com uma mulher que andava encurvada. E eu acho interessante que a Bíblia fala que Jesus, vendo aquela mulher, vamos lá no Lucas capítulo 13, versículo 10, ele diz assim: ele ensinava em uma das sinagogas no sábado, e eis que ali havia uma mulher que tinha o espírito de enfermidade e fazia há 18 anos e estava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Só que os governantes lá, as pessoas, os sacerdotes lá, começaram a criticar Jesus a respeito de que ele tinha curado no sábado. Mas no versículo 15, ele continua dizendo assim: e o Senhor respondeu a eles: hipócrita, no sábado não solta da manjedoura cada um de vós o boi ou o jumento? Não leva a beber? Não devia esta mulher, sendo filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás havia prendido, soltar desta prisão no dia de sábado? Aí percebe aqui que quando Jesus olha aquela mulher encurvada, eu acredito e eu vejo aqui quando Jesus ele vai lá e começa a relatar sobre o espírito de enfermidade, sobre a qual 18 anos Satanás tinha prendido aquela mulher. E eu percebo que há um discernimento de espírito. Jesus consegue enxergar que aquela enfermidade, por trás daquela enfermidade, havia uma ação demoníaca. Amém? E o discernimento de espírito é você começar a entender a ação divina, a ação humana e satânica. Amém? O nosso espírito transmite revelação sobrenatural relativa à fonte, à atividade de qualquer outra coisa, qualquer outro espírito. Amém? O dom de discernimento de espírito não é uma adivinhação, não é um discernimento a respeito de falha de algum próximo. Amém? Visão exclusiva só de demônio. Amém? Não é isso. O discernimento de espírito é você ouvir e ver na dimensão do espírito. Amém? Isso funciona no corpo de Cristo. O discernimento de espírito é uma percepção, não é uma percepção. O discernimento de espírito, desculpa, não é uma percepção psicológica ou leitura mental. É uma operação de Deus. É uma operação de Deus, nos faz adentrar na percepção da esfera espiritual. E você pode entender também Atos 16, já vai lá Atos, versículo 16. Você vai ver que Paulo aqui, ele opera dentro desse dom, do discernimento do Espírito. Amém? Em Atos 16, versículo 16, diz assim: Deus é bom. Continua dizendo assim, Atos 16, 16. E aconteceu que indo nós à oração junto, certa jovem, possuída por um espírito de adivinhação, nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores, adivinhando. Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. Isso ele fazia por muitos dias, mas Paulo, perturbando, né, voltou-se e disse ao Espírito. Paulo, no seu coração, ele começou a se inquietar com aquela situação que estava acontecendo. Enquanto ele seguia para orar, havia uma jovem que ia atrás dele, que havia um espírito de adivinhação,
inconstantemente aquela jovem, né, influenciada por aquele espírito de adivinhação, começava a gritar e dizia: estes são os servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. E Paulo, pelo discernimento do Espírito, Paulo entende que por trás daquelas palavras, por trás daquelas palavras que aquela jovem estava gritando atrás dele, falando bem alto, havia um espírito de adivinhação. E no versículo 18, diz assim: e isso ela fez por muitos dias. Mas Paulo voltou-se e disse ao Espírito: ordeno-te no nome de Jesus Cristo, sai dela. E ele saiu na mesma hora. Amém? Então, o discernimento do Espírito, ele traz essa amplitude, ele abre teus olhos, você consegue ver e ouvir na dimensão do Espírito, na esfera do Espírito. Amém? E quando Deus abre o teu entendimento, você precisa tomar a mesma postura que o apóstolo Paulo tomou diante daquele discernimento do Espírito. Quando Deus dá um discernimento a respeito de algo, você precisa entender que Deus te dá para que você tome uma posição, tome uma atitude a respeito daquilo. Amém? Eu entendo que se Deus ele revela isso a você, você vê no mundo do Espírito coisas que está acontecendo, que foge do amplo natural e que entra numa esfera a qual há uma influência do diabo. Você precisa entender, se Deus revela isso a você, você precisa encontrar isso usando a autoridade que você tem em Cristo Jesus. Você tem um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de toda influência do diabo, de todo aquilo que o diabo possa promover na tua vida. Então, se Deus revela isso a você, ou na sua vida, ou na vida de alguma outra pessoa, você pode entender que Deus te deu poder para você também exercer e expulsar isso. Amém? Expulsar isso, em nome de Jesus. Então, a palavra na verdade, o dom de discernimento de Espírito, ele está disponível para nós como igreja. Amém? E você vai ver isso muito no ministério profético. Você vai começar a entender que esses dons, ele flui muito em um profeta. Se você tem essa chamada de profeta, se você não tem essa chamada, mas esse dom não está reservado somente a ele. Isso é corriqueiro ao profeta. Isso é corriqueiro ao ministério profético. Amém? Mas isso está disponível para a igreja. E você pode orar, você pode desejar isso, você pode buscar isso para a sua vida. Para que o corpo comece a crescer. Porque a Bíblia lá diz em Efésios 2, abra lá em Efésios 2, você vai entender que quando nós cooperamos junto, cada um dentro da sua função, dentro do seu chamado, dentro da sua unção, dentro do dom que Deus confiou a você, isso começa a funcionar para o crescimento, para a edificação do corpo de Cristo. Em Efésios, capítulo 2, versículo 21, ele diz assim: no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus, através do Espírito de Deus. Então, os dons de Deus, eles são manifestados para isso. Então, você precisa entender que cada um tem o seu dom em Deus. E você precisa honrar isso. Honrar cada um no seu chamado. Porque o próprio Jesus nos deixou exemplo. Ele honrou a chamada de João Batista. Ele honrou quando ele chegou lá diante daquele Jordão e foi revelado a João Batista que Jesus seria batizado ali. E que o homem que ele ia batizar, que seria a evidência que ele teria de quem seria o Filho de Deus, é a descida do Espírito Santo que vinha sobre aquele homem, Jesus. E João Batista estava lá, e quando Jesus se aproxima, João Batista começa a relutar com Jesus. E começa a dizer: não, Jesus, eu que preciso ser batizado por ti. Mas Jesus para João Batista: não, importa que nós cumpramos o propósito, cumpramos a carreira,
Então, cada um tem a sua carreira. Cada um vai correr a sua raia. Cada um vai correr a sua carreira, o seu chamado. Então você precisa entender que cada um tem a sua chamada, cada um tem o seu dom, mas que você precisa daquilo, você precisa daquilo que o irmão tem como chamada e como dom. Porque um vão se completando, um vai se preenchendo. Um vai se preenchendo. E culto é isso. Quando a Bíblia fala sobre culto, a Bíblia fala que uns têm salmos, uns têm cânticos espirituais, uns têm revelação, uns têm salmos. Isso faz parte do culto, isso faz parte da igreja. E isso está disponível para nós. E você precisa crescer nisso para amadurecer nos dons. E quando você começa a estudar sobre isso, a entender sobre isso, você consegue perceber que Deus começa a te elevar um nível. Deus começa a confiar mais isso a você. Então Deus não vai só usar quem está aqui pregando. Deus vai usar você. E você precisa entender que juntos somos fortes, juntos manifestamos o dom, a glória de Deus. E o Espírito Santo, ele sempre vai manifestar os dons para evidenciar Cristo. Os dons do Espírito Santo simplesmente é para elevar Cristo, para mostrar Cristo. Então você precisa entender que o dom não é para exaltar você. O dom não é para exaltar você. O dom é para exaltar a Cristo. E quem trabalha, quem é muito usado nos dons do Espírito, precisa entender isso. Porque você precisa entender que não é você que faz. É o Espírito Santo através de você fazendo. Você precisa entender. Certa vez eu li uma parábola, uma história de uma jumenta, de uma jumentinha, e que isso relata aquele texto da jumentinha que Jesus estava sentado sobre ela. E a entrada de Jesus em Jerusalém. E a Bíblia diz lá que as pessoas começaram, né, a colocar diante dele palmeiras, começaram a dizer, Rosana, Rosana, nas alturas. E nessa história, ele diz que a jumenta, ela começa a se orgulhar, começa a perceber que essa multidão está toda me aplaudindo, essa multidão está colocando palmeira diante de mim. Mas a outra jumentinha do lado diz, não é você não, que as pessoas estão fazendo não, é quem está em cima de você. Então não é o que fazemos, não é porque nós fazemos, ainda que Deus precise de você, amado, para que os dons operem através da sua vida. Mas você precisa entender que não é você que faz, é o Espírito Santo que faz através de você. E que tudo que aconteça, unicamente, é para a glória, é para Deus, é para o Senhor. E quando você entende isso, você guarda o teu coração nisso. E Deus te confia mais e mais. Isso é uma orientação para você. Deus quer te elevar no dom que você está. Na carreira, Deus quer te promover, Deus quer te avançar nisso, amada. Então deseja cada vez mais esses dons do Espírito. Porque os dons do Espírito é a capacidade de Deus para o corpo de Cristo. Não podemos ignorar isso, não podemos deixar isso à parte. Precisamos aprender a funcionar com isso. Precisamos mergulhar cada vez mais nesses dons, a qual o apóstolo Paulo, ele começa a relatar. Como eu falei para vocês, existe o dom de revelação, né? Os 9 dons do Espírito, que são divididos em dons de revelação, dom de poder, dom vocacional. Amém? Isso tudo está disponível para você como igreja, para nós como igreja. Glórias a Deus por isso. Então, eu quero voltar para que você abra lá em 1 Coríntios, capítulo 12, quando ele começou sobre ele, lendo. E você vai ver que aqui, quero que você retorne a ver isso de novo, porque cada dia mais que você estude sobre isso, que você começa a estudar sobre isso, e você separa cada um deles, para estudar cada um deles, você vai ver, amados, que é algo maravilhoso. Quando você começa a estudar sobre os dons do Espírito, você começa a entender que isso é tão glorioso, tão tremendo, e que isso foi confiado para a igreja, e que eu não posso ser aquele homem que pegou o seu talento, e escondeu aquele talento na terra. Não podemos fazer isso.
precisamos desenvolver os dons do Espírito dentro da igreja. Glórias a Deus. Deus é bom. Amém, amado? Deus é muito bom. Eu quero agora, depois que eu falei sobre a manifestação do Espírito, e eu sei que você aprendeu muito, eu sei que você vai abundar mais nos outros dons, né? Os dons de poder, né? Os dons vocacionais. Você vai pegar bons livros para ler. Nós temos bons livros para ler, amado. É hora de você se aprofundar mais nos dons do Espírito. Eu quero fazer uma oração por você, para que Deus possa deixar isso aguçar em você, para que Deus possa mover o teu coração, para que você possa desejar cada vez mais os dons do Espírito. Você em casa aí, você pode fechar teus olhos agora, e você agora fecha teus olhos, que eu vou fazer uma oração por você, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, Pai, no nome de Jesus, por essas pessoas, Senhor, que estão me vendo, Pai, que estão me ouvindo, Pai. Pai, eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que esse conhecimento a respeito dos dons do Espírito, Pai, não seja algo, Pai, que esteja afastado dela, Pai, ou que não esteja no alcance dela, Pai, mas que ela possa aprender cada dia sobre os dons do Espírito de Deus. E entender que isso está à disposição da igreja, Senhor. E eu declaro, Pai, sobre cada uma, Senhor. Cada uma delas, Pai, no nome de Jesus, crescimento, Pai, avanço, Pai, em nome de Jesus, que cada um entenda, Senhor, o seu lugar, Pai, o seu chamado, Pai, a sua carreira, Pai, e que cada um possa abundar, Pai. Eu o abençoo, Pai, eu abençoo, Pai, cada um, Pai, dos irmãos, Senhor, que me viram, Pai, que me assistiram, Pai, nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo e eu oro, Pai, pela necessidade de cada um, Pai, que o Senhor traga suprimento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Se você que nos assistiu, que nos viu, né, através dessa transmissão, você que ainda não aceitou Cristo Jesus, Deus, Ele quer te alcançar. Deus quer te dar um novo coração. Deus quer te transformar. Deus quer trazer uma nova realidade. Porque em Cristo existe uma nova realidade. Amém? E se você está doente, enfermo, eu quero liberar na autoridade do nome de Jesus a cura manifestada agora no teu corpo. Eu declaro em nome de Jesus que toda influência do mal, que todo espírito de enfermidade, que toda enfermidade que possa estar no seu corpo agora, eu dou uma ordem em nome de Jesus. Que todo o mal, que toda enfermidade saia, se retire sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, a vida de cada um deles, Senhor, guardado, Pai, curado e liberto, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deus é bom, amém? Vamos entrar para outra parte, amado, a parte sobre dízimo e oferta, amém? Você se alegra em dizimar e ofertar, você se alegra em ter um coração generoso, porque Deus, Ele quer que nós tenhamos um coração generoso. Deus quer que você tenha, amado, um coração como o coração de Deus. E podemos entender que quando Deus, Ele libera, Ele dá o seu Filho Jesus, Ele dá o melhor dele a você. Jesus foi o melhor de Deus para você. E nada que podemos comparar. Deus, Ele excedeu a gente, não dá, amado. Ele superou a gente, não dá. Ele pegou Jesus e nos deu. E você precisa entender, amado, que o nosso coração não dá, é tão importante como a nossa semente. Amém? O dar é tão importante, o nosso coração é tão importante como a nossa semente. E você precisa ter um coração generoso, voluntário, pronto em acreditar que através do teu dízimo, através da tua oferta, Deus pode alcançar multidões de pessoas e lugares. E através da tua oferta, através do teu dízimo, do seu dízimo, as portas da igreja estão abertas. E a igreja tem colhido e tem alcançado pessoas. Em 2 Coríntios, capítulo 7, você vai entender aqui algo rápido, porque diz assim, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 7, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, diz assim:
cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade, mas não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. Amado, seja um alegre doador. Envolva, amado, envolva o teu coração no dar. Envolva, amado, a sua vida, amado, na obra de Deus. Você pode envolver a tua vida na obra de Deus com as tuas ofertas e os teus dízimos. Glórias a Deus por isso. Deus é bom. Eu quero também que você tem 2 meios, como eu falei no começo do culto. Nós temos 2 meios ao qual você pode ofertar e dizimar. Nós temos na nossa igreja, né, uma conta Bradesco. Nós temos a conta da Caixa Econômica, e eu vou dizer agora do Bradesco, né? Agência 3206, conta corrente 48 17 72-9, Caixa Econômica, agência 0048, conta corrente 27 291-0, opção 03. Amém? Então Deus quer que você oferta, amado. Então oferta com força. E vamos fazer uma oração agora. Amém? Depois dos dízimos, das ofertas. Eu quero orar logo pelos dízimos e oferta para poder fazer uma oração final. Amém, amado? Você está ligado conosco? Eu sei que você está ligado conosco aqui. E eu sei que a unção está alcançando você. Há uma unção disponível para você, amado. E essa unção tem alcançado você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pelos dízimos e ofertas, Senhor, e declaramos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que esses dízimos e essas ofertas, Senhor, terá um grande alcance, Senhor, e se multiplicará, Pai. Eu declaro, Pai, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, um aumento, Pai, nas finanças, Senhor, do teu povo, Pai. Não vai faltar, Pai. Não vai faltar, Pai, o azeite, Senhor, o pão, Pai. Não vai faltar o suprimento, Senhor. Não vai faltar recursos. Vai chegar, Pai. Eu dou ordem, Senhor, aos teus anjos, Senhor, agora, Pai. Que os teus anjos se movam, Pai, a favor da tua igreja, Senhor. E, Pai, eu dou uma ordem agora, Pai. Satanás, solte o dinheiro do povo de Deus. Solte as riquezas que Deus tem para o povo de Deus. Eu declaro em nome de Jesus, havendo uma abundância chegando, havendo em nome de Jesus um maior, Pai, um maior abastança, Senhor, qual você promete, Pai, na tua palavra, que você abriria a janela do céu e derramaria bênçãos sem medidas. Pai, eu declaro, Pai, o lagário, Pai, eu declaro, Pai, as finanças, Senhor, os armários, Senhor, Pai, havendo uma abundância, Senhor, em nome de Jesus, não haverá falta. Diga aí na sua casa, não haverá falta, não haverá falta, haverá dinheiro. Diga ao teu armário, não haverá suprimento. Pega a tua carteira aí, se você estiver perto da tua carteira aí, pega e abra a sua carteira agora, diga assim, não vai faltar dinheiro, dinheiro venha. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a tua vida, amado. Haverá suprimento, haverá dinheiro, crê nisso, recebe, haverá suprimento. Eu vejo o anjo de Deus. Aleluia. Eu não sei como você está lá, como você está nos vendo, como você está na sua casa, mas aqui há uma unção, e essa unção tem alcançado, e a unção de Deus tem o poder de criar. Está criando aí agora. Oh, Pai, está criando agora, Pai. Está criando um suprimento, Pai. Oh, rococheque broco sacamana yo sorima. Oh, rococheque namonoco socomara. Pai, eu vejo, Pai. Fonte, Senhor. Fonte, Senhor. Eu vejo, Pai, que toda resistência, Senhor, que havia, Pai, contra a finança, Senhor, daqueles que estão me vendo, Pai, caindo por terra agora, Pai, em nome de Jesus.
Oh, Pai, louvado seja o teu nome, Pai. Pai, louvado seja o teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, Pai, a tua presença é maravilhosa. Ah, Pai, obrigado, Pai, pelo o bom azeite, Pai, o bom vinho, Pai. Obrigado, Pai, no nome de Jesus, Senhor, pela tua unção, Pai, disponível. Aleluia, aleluia. Amado, Deus tem o melhor vinho para você. Eu quero deixar uma palavra para você também. Deus tem o melhor vinho para você. Se você acha que você viveu os melhores dias na tua vida, eu tenho algo para te dizer, pela palavra de conhecimento, pela palavra de sabedoria e pelo discernimento do Espírito. Eu vejo pelo discernimento do Espírito que Deus vai trazer sobre a tua vida melhores dias. Dias a qual você nunca viveu. E como foi ministrado, a palavra de sabedoria é condicional. Se você crê que aquilo que eu estou dizendo é de Deus, vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. E eu vejo na dimensão do Espírito. Eu vejo na dimensão do Espírito que Deus vai realizar milagres ao qual você nunca experimentou. Há um texto na Bíblia, quando Jesus fala sobre a transformação do vinho. E quando aqueles homens questionam Jesus e dizem assim, quando depois da transformação do vinho, aqueles homens começam a ficar espantados, dizendo assim, porque serviram o melhor vinho por último. O melhor vinho está chegando. Melhores dias estão vindo. Esses dias que você está vivendo, ele vai passar. Melhores dias estão vindo. Os melhores dias estão vindo. Deus é o teu sol. Deus é a tua luz. Deus é o teu sustento. Deus é o teu futuro. Não desliga disso. Se agarra nisso, amada. Em nome de Jesus, Deus é bom. Deus é bom. Você foi abençoado, eu sei que você foi abençoado. Eu sei que você foi abençoado. Eu sei que você foi abençoado. Aleluia. Glórias te damos, Pai. Glórias te damos, Pai. Amém, irmão, amém. Deus é bom. Deus é muito bom. Glórias a Deus. Se você está nos vendo, se você que não aceitou Jesus Cristo, como eu falei, né? Se você ainda não se rendeu a Jesus Cristo, a Bíblia diz que é pelo Espírito de Deus. E eu declaro agora, nesse exato momento onde você está, o Espírito Santo movendo o teu coração agora e trazendo arrependimento a você. E se você agora percebe por dentro, percebe que dentro de você existe uma vontade de ir, um desejo de ir, mas que você não tem força para sair ou para dizer sim. Se você se render simplesmente à vontade de querer ir, dizendo sim, eu quero Jesus. E você pode coloca aí, ó, sim. Você que está me vendo, você que está me ouvindo, você que está aí, ó, sendo movido pelo Espírito de Deus, coloca assim aí, ó. E Jesus vai transformar o teu coração. E eu sei que o Espírito Santo está agora, nesse exato momento, movendo o teu coração. E você pode agora, diante dessa televisão, do seu smartphone, desse meio de comunicação que você está em mão, você pode agora confessar, dizer assim, Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. E agora, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador
na minha vida. Faz morada em mim. Aleluia! Aleluia! Se você fez isso, seja bem-vindo à família de Deus. Seja bem-vindo à família de Deus. Então, se liga no verbo, amado irmão. Glória a Deus. Olá, irmãos! Chegou a hora de se manter bem informado. Estamos começando mais um Se Liga no Verbo. Os nossos cultos regulares estão sendo transmitidos pelo nosso canal no YouTube, Verbo Recife Campo Grande. Nas terças e quintas, temos culto às 20 horas. No domingo pela manhã, a nossa escola bíblica dominical, às 10 horas. E à noite, aquele maravilhoso culto de celebração, às 18h30. Participe conosco! As aulas do Rema Recife Campo Grande também estão sendo transmitidas online. Por isso, você ainda pode se inscrever. Então não perde tempo. Liga para o telefone que está aparecendo aqui na sua tela para mais informações. Especialmente nesta Semana dos Namorados, as nossas lives do Instagram contará com a presença de casais convidados de diversas partes do país. Você poderá participar de sorteios e concorrer a premiações. Não fica de fora! As lives acontecem todos os dias às 15 horas e à noite, nas segundas, quartas e sextas. E para você que é um novo membro da nossa igreja, as inscrições para o discipulado online já estão abertas. Para mais informações, entre em contato com esse número que está aparecendo aqui na tela. Como você já percebeu, a nossa igreja não para. Então, nos siga nas redes sociais Verbo Recife Campo Grande, no Facebook, Instagram e YouTube. E ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. E o Se Liga no Verbo vai ficando por aqui. Mas lembre-se, para cada batalha, uma estratégia. Tchau! Igreja Unida é igreja forte. E Igreja Forte é Igreja Unida. Estamos juntos online com nossa programação normal, fortalecendo uns aos outros. Envie seus dízimos e ofertas através das contas a seguir. Caixa Econômica Federal. Código 104, Agência 48. Conta corrente 27291, dígito 0, Operação 003. Ou pela conta Bradesco. Código 237, Agência 3206, Conta corrente 481772, dígito 9. Verbo Recife Campo Grande, juntos no mesmo propósito. Agradecemos a sua participação. Sinta-se abraçado e amado por essa família. Verbo da Vida Recife Campo Grande. Aguardamos você em nossa próxima transmissão. Até lá!